Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pracy e eu tô aqui tentando um projeto de cenário novo. Tô com outro ângulo da câmera aqui. Não sei no que vai dar, não sei como é que vai ser. Eu ainda preciso arrumar aquilo lá pra ficar mais bonitinho, mais apresentável. Não sei. Hoje eu quero falar com você que se acha gordo. Você é gordo? Só lembrando, tudoparamaquiagem.com.br é a minha loja. Tem tudo para maquiagem, mas também tudo de beleza, apliques, unhas, tem de tudo lá, então corre lá pra ver. Eu vou contar a minha experiência sobre se achar gordo. Eu fui sempre uma criança normal, nem gorda nem magra, normal, até eu ir morar com a minha avó. Eu tenho até um vídeo explicando toda essa história lá no Pracy Wonderland, mas eu tinha sempre um problema. A partir dos 13 anos eu comecei a engordar, que eu morava com a minha avó, ela achava lindo eu comer 2 lanches gigantes e eu comecei a engordar. E eu comecei com 10 anos ter complexo de estar gorda. Eu não queria usar biquíni na praia, com 10 anos. Isso é muito cedo. Os meus avós e meu pai sempre foram obesos mórbidos, vocês até sabem da campanha que a gente está fazendo, ainda estamos fazendo a campanha pro meu pai, tentando arrecadar dinheiro para conseguir fazer cirurgia e tudo mais que ele precisa. Meus avós morreram por causa das complicações da obesidade e meu pai também é obeso. Então, eu sempre tive uma certa cobrança sobre isso, esse assunto sempre esteve na minha vida. Quando eu super engordei, todo mundo falava, não, que tem que emagrecer, não, olha, cuidado, tá gorda, blá blá blá, tá gorda. Só que quando eu falava que, não quero pôr biquíni, aí todo mundo, não, para de bobeira, não sei o que, só que assim... Para de bobeira, mas todo mundo falava, né, que eu tava gorda, olha, você tem que emagrecer, Paulo, você tá engordando. Isso eu tinha 10 anos. Ok. E aí foi indo tal, o complexo. Quando foi 14, 15 anos, eu cresci e meio que deu uma igualada no peso. E eu fiquei com o corpo normal. Ainda assim, olha, eu tenho pouquíssimas fotos de biquíni. Tenho uma foto... eu tô usando blusa curta, que inclusive tem até um vídeo eu cantando dessa vez. Foi a única vez na minha vida que eu usei uma blusa curta, porque eu tinha muita vergonha. Por mais que eu já estivesse no peso ok, eu sempre me achei gorda. E na verdade eu nunca fui gorda, né? Nunca, né? Nessa época eu era assim, gostosa, digamos, né? Eu tinha um quadril largo, eu nunca fui sequinha, nunca. Mas tinha o braço fino, não tinha problema nenhum. Até se vocês quiserem ver o vídeo, me pergunta que depois eu deixo o link aí. Mas eu me achava gorda. E eu sempre tive banda. Então, na banda, pô, a gente vai tirar foto, eu tenho que estar bonitinha, pô, eu tenho que emagrecer um pouquinho, só um pouquinho, vou fazer regime. E eu fazia os regimes, não estando gorda. Eu acho que esse vídeo é meio que um alerta pra galera mais nova que entra nessa noia de estou gorda. O problema é o seguinte, eu fiz regime a minha vida inteira. Eu me achei gorda a minha vida inteira. Eu só não fiz regime quando eu comecei a tomar o Femproporex, que era um remédio milagroso, que hoje em dia só é vendido no mercado negro, caríssimo, que eu emagreci horrores. Naquela época, eu tava com o corpo que eu queria, assim, nossa, era o corpo que eu pedia a Deus. Era incrível aquele corpo. Eu cheguei a 49 quilos. Eu já tinha estado com 49 quilos antes, mas eu cheguei de novo, eu tava com 62 por aí, e cheguei a 49. E tava perfeita e tal. Só que assim, com 62, eu tava um pouquinho acima do peso. Mas não era aquela coisa, e eu já tava desesperada, porque a vida inteira eu fiz regime. Com 62, gente do céu, né? Pra quem já pesou 49, com a mesma altura, então eu tava bem desesperada. O grande problema foi, depois que eu parei, que o remédio para de fazer efeito, não adianta você tomar ele, fiquei magra, e aí? Ele para de fazer efeito, aí você vai voltar a comer tudo que você comia antes. Então meio que não adianta. Eu comecei a engordar, e aí regime. E eu já tinha feito regime a minha vida inteira. Quando eu tomei esse remédio, eu tava com uns 22 anos, por aí. Ou seja, eu já tinha feito regime até os meus 22 anos. Com 22 eu meio que desencanei, porque comecei a tomar o remédio. E depois, dos 23 pra cima, 24, 25, 26, eu tava desesperada, já mais gorda, eu tava com uns 72 por aí. E assim, desesperada. Eu tinha uma banda de rock na época. E eu era assim,
cobrada não só por mim, mas pelo pessoal da banda, porque afinal, né, a gente sabe que estética, blá blá blá. E não adianta nem falar que, não, é por causa da banda. Não, quero eu me ver magra, sabe? Não é, estão me impondo isso. Estão me impondo, ok. Eu posso me fazer de coitada e falar, elas queriam que eu ficasse magra. Ou eu posso falar, não, eu queria mesmo ficar magra. Lógico que eu quero ficar magra. Quero pôr uma roupa e me sentir bonita. E gorda, eu não me sentia bonita. O ponto aqui é, eu não tinha sido gorda até realmente ser gorda. Se eu não tivesse colocado tanto isso na minha cabeça desde cedo, eu não teria saturado da forma que eu saturei. Um pouco antes de fazer a cirurgia, eu tentei fazer regime pela milionésima vez. Quando eu ouvia a palavra regime, eu começava a chorar compulsivamente. Isso aconteceu a primeira vez quando eu tava com um ex meu e eu tava num super momento que eu tinha me aceitado. E eu falei, não, eu sou assim, eu gosto de comer e vou ficar assim. E ele sugeriu, a gente podia fazer uma academia juntos. Eu comecei a chorar. Aí quem disse pra você que eu quero fazer academia? Não quero, sabe? Não quero emagrecer. Você tá o quê? Você tá insinuando que eu sou gorda. E sim, ele estava insinuando que eu era gorda. E ele fez isso durante todo o relacionamento. Porque realmente eu tava bem mais gorda com ele. Coisa que eu não estava todos os anos atrás. Seja por remédio, seja por excesso de regime. Mas regime onde não precisava, esse é o ponto. Eu gastei ficha onde não precisava. Aí quando realmente eu precisei, que eu falei, não, agora vamos fazer um regime? Vamos fazer um regime. Da primeira vez funcionou, eu perdi 15 quilos na raça. E aí, só que tem uma hora que você satura. Você fala, cara, eu vou ficar o quê? A vida inteira fazendo regime? Só que eu não teria esse pensamento se eu não tivesse feito regime a vida inteira. Então esse é o ponto que eu quero chegar. Você é gordo, mas você é gordo mesmo? Não faz regime à toa, porque um dia você pode precisar de verdade. E aí, quando você precisar de verdade, talvez você não tenha mais forças pra fazer esse regime. Que foi o que aconteceu comigo. E aí, eu parti pra cirurgia e hoje tô super bem, tô super feliz. Mas eu penso muito sobre... Eu vejo as fotos, então eu penso muito sobre essa minha adolescência, essa parte da minha vida em que eu não era gorda e que eu me achava gorda. E que fora eu me achar, tinha cobrança de banda e tudo mais que também me achavam gorda. Eu nunca fui gorda, eu fui gostosa, digamos, eu nunca fui seca. Mas eu nunca fui gorda, nunca tive barriga, nunca, cara, meu braço era fino, não era gorda. Eu não precisava ter feito regime a vida inteira como eu fiz. Se eu não tivesse pensado tanto sobre regime a vida inteira, eu não teria saturado dessa forma e talvez eu não precisasse nem ter feito a cirurgia. Eu fazia uma vez regime, nossa, agora engordei, né, gente? Então vamos lá, vamos fazer um regime. Ia lá, perdia 20, 30 quilos, fim. Uma vez que você vai precisar ter força de vontade, não a vida inteira. Então, gente, por favor, não se deixa levar por pouco, tá? Como eu fiz. Não cometam os mesmos erros que eu. Se você não for gordo, não ache que você está gordo. E como é que é o parâmetro pra saber, afinal, se você tá gordo ou se você não tá gordo? Se você chegar numa agência de modelos e perguntar, eu tô gorda? Eles vão falar que você tá gorda. A não ser que você seja a Gisele Bündchen ou qualquer uma dessa laia. Agora eu quero saber as pessoas normais. Pergunta não pra sua avó, porque ela vai achar que você tá magra. Mas pergunta pras suas amigas. Pergunta pro namorado. Pergunta... Cara, tenha o feedback das pessoas e acredite no feedback das pessoas. Porque muita gente olhava pra mim e falava, não, você não tem que emagrecer. Como assim gorda? E se vocês virem as fotos antigas, cara, eu nunca fui gorda. Eu tava ok. Vocês dá uma olhada nos vídeos, na minha playlist de música, tem muitos vídeos muito antigos. Então tem vídeos de toda a época da minha vida, você vai saber que são épocas diferentes por causa da cor do cabelo. Tem vídeo lá com cabelo roxo, vídeo com cabelo loiro, cabelo curto, cabelo preto, tem de tudo. Então dá uma olhada nos vídeos e diz se em algum daqueles vídeos eu tô gorda. Como por exemplo no início do Praise in Wonderland, que realmente foi quase, eu tava já não no início, né, mas um pouquinho depois, que eu já tava perto de fazer a cirurgia, que eu tava com o rosto bem redondo, tava realmente gorda. Aí sim eu tava gorda, mas antes disso, não. Então dá pra entender que você não precisa pensar em dieta antes de realmente ter que pensar, porque em algum momento pode ser que você tenha de verdade que pensar nisso. Você tem engordado mesmo. Alguém olha e fala, caramba, nossa, Paula, você engordou bastante. Aí você olha e fala, nossa, é verdade, engordei bastante.
E um pouquinho, aquela coisa de variar de peso, ok, sabe? Você não é gorda por causa disso, gente. Pede o feedback das pessoas, mas acredite neste feedback. Não adianta você... Ai, você acha que eu engordei? Não, não acho. Ai, não, engordei sim. Não, peraí, você tá pedindo opinião? Então acredite na opinião. E pede opinião de várias pessoas. Não se deixa levar por uma só. Se todo mundo disser que você tá gorda, aí você acredita e faz um regime. Combinado? Era um conselho que eu me daria. Inclusive esse vídeo aqui servia também lá pro vídeo, né, dos conselhos que eu me daria quando eu era mais nova. Então, por favor, não faça regime se você não precisar. É um conselho de coração de uma ex-gorda que sofreu a vida inteira com isso. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, deixa aqui. Pede que eu falo sim sobre o assunto que você quiser, sobre peso e tudo mais. A gente conversa sobre isso, tá bom? Por hoje é só, gente. Não esquece de me seguir nas redes sociais, entrar no grupo lá do Facebook pra gente conversar e ficar sempre de pertinho, ok? Por hoje é só. Beijo. Tchau.